Bom dia a todos, meu nome é Danilo Sacramento. Vamos começar vertebrados, já estamos perto do final. Vamos falar de vertebrados no contexto geral, os grupos. Depois vamos especificar aparelhos e sistemas, fisiologia vegetal e acho que aparelhos e sistemas já é fisiologia animal e acabou o segundo ano. Caraca, tive muito trabalho, me deu muita dor de cabeça produzir esse conteúdo porque fiquei 5 vezes em 4 meses. Ocorreu chuvada aqui em Aracaju e queda de energia. Estou praticamente tentando ressuscitar aqui minha câmera, minhas coisas. Mas vamos lá, né? Vertebrados, vamos lá aprender um pouco sobre vertebrados. Antes de tudo, vou fazer a recapitulação, né? Geral. Você tem lá todo o ciclo, surgimento da vida, formação dos ciclos químicos, metabolismo, coacervados, daí surgiram seres vivos unicelulares, formaram aglomerados e depois colônias, e daí começaram a se especializar em formações teciduais muito depois, não no começo, certo? Depois de formar colônias, começaram a se formar seres vivos únicos, daí houve a bifurcação de células vegetal e animal, terrestre, aquática e por aí vai. Vamos trabalhar com o reino animalia e, no caso daqui da parte de zoologia, com aqueles que mantiveram um endoesqueleto. Nós estamos em endoesqueleto lá em equinodermas, só que aqui é interessante. Vertebrados, nós vamos encontrar alguns animais de ambiente aquático e que possuem um protótipo do padrão dos sistemas de organização celular dos outros grupos maiores. Desculpe. Dentro dos próprios vertebrados, certo? Então aqui nós vamos trabalhar primeiro com os protocordados, que são os protótipos deles. Por exemplo, este protocordado aqui, certo? Existem dois protocordados, certo? O urocordata e o cefalocordata. Os dois grupos são os seguintes. O urocordata é um corpo sarculiforme, notocorda só nas larvas e reduzida à cauda. É a assídia, que é a seringa do mar. Aqui, aí. Assídia. Aqui é o anfioxo e aqui é a assídia, ou seringa do mar. O cefalocordadas, você já percebe uma coisa, a formação de encéfalo e um tipo de coluna vertebral primitiva, certo? Aqui por padrão, que você vai encontrar em todos eles, você tem a formação de algum sistema de captura de alimento, boca, logo após ele, é por padrão. Depois as fendas branquiais, porque estes animais começam no fundo do mar ou de rios, a região aquática. Notocorda, veja que a notocorda, note que a notocorda, certo? Sem trocadilho infame, note que a notocorda é uma coluna vertebral primitiva, é um osso rígido que ajuda um endoesqueleto, endo dentro em grego, a segurar e a manter o animal da maneira como ele se estrutura. Há uma formação de cauda primitiva e um tubo nervoso dorsal primitivo, enquanto que o nosso tubo nervoso, nossa medula óssea, ele fica dentro, protegida e entrelaçada com a coluna. Aqui você vê já ainda fora e desprotegido. Uma pancada aqui, certeira, e o animal ele vai acabar tendo algum problema de saúde e
já tem um sistema de tubo digestório primitivo, com boca de um lado para a entrada de alimento e ânus do outro, com a formação primitiva de um intestino e músculos segmentados primitivos, certo? É um protótipo. Vamos lá. O anfioxo, aqui o cefalocordata, o corpo é achatado e bilateral. Aqui o anfioxo, tentáculos orais. Isso aqui é um anfioxo por dentro, certo? Por padrão, cefalocordado. Aqui tem uma forma uma maneira de se formar uma cabeça, certo? De maneira bem primitiva. E o ânus do outro lado. Você tem não apenas essa maneira daí, desculpe, a do anfioxo, como também a da sídia, que é a seringa do mar. Então, são dois grandes grupos, cefalocordata, que é do anfioxo, que nós vimos aqui o padrão, e a urocordata, que é o corpo sacoiforme. Vê que aqui tem o sacou, e aqui tem o uro, como tem o. Então, você já tem como gravar aí. Então, a notocorda só nas larvas e reduzida na cauda, certo? Então, a notocorda, ou uma espécie de sistema, digamos assim, um sistema de nervos, neurônios, é um sistema nervoso primitivo. Pronto. Nervoso quem ficou frio agora, para tentar explicar. É um sistema nervoso primitivo, essa notocorda. Então, só nas larvas. E reduzida na cauda. Então é algo mas bem primitivo mesmo, bem simplório. E a assídia, que é a seringa do mar, no caso aqui, como é a assídia que é formada? A boca e ânus. Você tem o mesmo padrão. A abertura de brânquias, tem início de formação de testículos e ovários, entendeu? E o cérebro. E você já vê que é uma formação bem primitiva de partes já que nós vamos ver em seu ápice nos humanos e até o coração. Então, tem sistema respiratório, circulatório, reprodutor, digestivo, sistema nervoso central e, por enquanto, só isso. Vamos lá. A notocorda ou corda dorsal é um bastão fibroso para a sustentação do corpo, feito de fibras. Nos eucordados, que nós vamos falar, que são os vertebrados propriamente disso, vamos falar agora, ele evolui para a espinha dorsal ou coluna vertebral. Aqui na notocorda eu falei que tem relação com o sistema nervoso, certo? Quem ficou nervoso agora foi eu. A notocorda, ela é sistema ósseo, mil perdoes, certo? A coluna vertebral deles e tem relação com o sistema nervoso, entendeu? Como aqui o que eu falei que tem um tubo nervoso dorsal relacionado a ela, mas não é ela propriamente dita, certo? As fendas branquiais são orifícios. As fendas branquiais são orifícios da faringe, certo? Imagina, tem a faringe e aí, como eu falei, que tem um buracos logo ao lado. Como é que ocorre isso? Prestam a filtração de alimento e respiração, que eu já abordei antes. Entendeu? Eu abordei quando eu abordei sobre crustáceos, que são artrópodos marinhos. Então aqui, essa visão que você vai ter de fenda branquial, que adentra a água e sai e filtra, você vai rever em peixes e aparelho respiratório também. Circulatório um pouquinho. Então, um tem relação com o outro. Aqui, o que mostrei aqui, é o padrão para os vertebrados, no caso os peixes. Vamos lá.
Fendas permanecem nos protocordados. Veja lá, que elas já surgem lá. Os protocordados e peixes adultos. Nos outros grupos, elas somente estão nos embriões, fechando-se durante o desenvolvimento do animal. Nos outros grupos, quer dizer que existe brânquia em embrião de outros grupos durante o desenvolvimento animal. Nós vamos ver isso mais à frente. Tubo nervoso dorsal. Aqui a centralização dorsal longitudinal e único. Esse padrão é para o protocordado, que são os cordados primitivos e não tem crânio. Eles não têm crânio, não tem a formação craniana. Eles têm uma leve formação de quê? De espaço para, como é que eu poderia dizer? Você tem aqui o cérebro, que não tem crânio, não tem alguma coisa para proteger. E o ofíoxo você tem uma região que é apenas da boca, é digestória, não tem a ver com isso. Não tem a ver com a formação. Feiticeira e lampreia, no caso aqui eu coloquei cá em cima. Vamos lá. Subdivisão dos cordados. Eu falei de protocordados, agora dos cordados propriamente dito, ou aqueles que possuem coluna vertebral, aquela notocorda se desenvolveu, a sua capacidade óssea se desenvolveu de uma maneira que formasse um ser vivo com uma organização melhor interna do organismo, certo? Eu fui um pouco redundante, né? A organização do organismo foi boa. Urocordata ou tunicata, são os eucordados propriamente ditos. E, peraí, urocordata, cefalocordata, são protocordados. Cefalocordata tem o vertebrata, certo? Os cordatas eu tenho uma subdivisão aqui. Cefalocordata, que são os cefalocordados. Nós já falamos deles dois antes. E o vertebrata, o craniata, certo? Os cordados propriamente ditos. Vertebrados propriamente dito. Entendeu? É exatamente isso. Forma vértebra, no caso a coluna, e crânio. Então, você tem o agnata, porque ele não tem isso, não tem o queixo, o osso do queixo, certo? São os agnatos, ou seja, sem o osso do queixo, que são os ciclostomata, e os gnatostomata, ou seja, que tem esse tipo de osso sendo formado, são gnatostomatos. Vamos ver como que eu posso fazer para... Vou dar uma lidinha e acompanhar aqui com vocês. Vou botar aqui vocês pertinho de mim. Certo? Aí. Primeiro você tem os peixes, que são condrictes, que são os cartilaginosos. Olha lá, começou com C, começou com C. Condrictes são feitos por condrócitos, que são as células de formação do sistema ósseo no contexto geral. Tem maior quantidade, menor quantidade, dependendo se é osso ou cartilagem. E os osteíctes, que tem os osteócitos, e a maior quantidade de osteócito aqui. Condrócito, cartilaginoso, começa com C. Osteócito começa com O, osteíctes. E aí daí você tem os grupos dos tetrápodes, certo? Que é 4 pés ou 2 pares de membros, que é o quadrúpede. Aí vem os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então você subdivide ainda entre peixes e os tetrápodas. Pronto. Os peixes, eles possuem os membros desenvolvidos em nadadeiras. Então, eles são a parte. Dentro dos peixes você tem 2 grupos que nós vamos ver agora.